Hoje é o nosso último dia aqui no Chipre. Eu e a Paty estamos agora no aeroporto, aqui em Larnaca. A gente está partindo para Grécia. E acabou de acontecer conosco uma situação bastante interessante de comentar sobre um problema que a gente teve na hora de despachar a nossa bagagem. E eu queria comentar sobre isso até mesmo para colocar algumas diferenças que existem nessa questão da bagagem em relação ao Brasil e também em relação ao Oriente como um todo, os outros lugares que a gente já passou, e como as coisas funcionam um pouco aqui na Europa e também nos Estados Unidos, uma forma que a gente particularmente não aprecia muito. Só para dar um pouco de contexto antes, eu e a Paty, como a gente está numa volta ao mundo, a gente tem uma preocupação muito grande de não carregar muito peso. Então a bagagem que a gente leva, tipicamente as pessoas pensariam que é um mochilão. A gente já viajou de mochilão no passado, mas hoje em dia a gente já não considera uma coisa assim tão prática. Então a gente optou por ter uma malinha. É uma malinha super pequena, cada um de nós tem uma malinha igual, bem pequenininha. Ela é tão pequena que, para você ter uma ideia, sabe o tipo de mala que você pode levar dentro do avião, que já é reduzida? A nossa é a metade. Então é bem pequena mesmo. Só que a gente começou a nossa viagem pela Oceania e depois a gente foi para o Japão quando estava no momento de inverno. E por conta disso a gente acabou tendo que comprar uns casacões pesados. E em função desses casacões a gente precisou então comprar uma outra bolsa onde a gente possa hoje em dia carregar esses casacos. Então, em função dessa questão, a gente tem cada um a nossa mala, além da nossa mochilinha de notebook e tal, e a gente também tem uma outra bolsa onde a gente está carregando esses casacos. Muito bem, quando a gente estava viajando em outras partes do mundo, até chegar aqui na Europa, não era problema algum carregar essa outra bolsa, porque é mais um item que a gente leva dentro do avião sem nenhum problema. Só que aqui na Europa a história começa a ficar um pouco diferente e é sobre isso que eu quero comentar. A Europa e Estados Unidos introduziram há muitos anos esse conceito das passagens aéreas de baixo custo, que tem uma série de restrições, e uma das principais restrições é em relação à bagagem. Então, em muitas companhias aéreas aqui na Europa, quando você vai viajar, você olha o preço da passagem e você acha assim, que baratinho, que legal. Só que depois você descobre, se você não tiver cuidado, que você tem que pagar por cada um dos itens que você vai levar despachado e talvez até mesmo pelo que você vai levar dentro do avião. E tem restrições bastante fortes, muitas vezes em relação ao peso do que você vai carregar. Então, às vezes você vai comprar uma passagem achando que vai ser super baratinho e no final você descobre que o preço total vai ser relativamente alto, porque você tem que pagar também pelas suas bagagens. Então, é uma coisa que às vezes você só descobre no aeroporto, se você não tiver atenção em relação a isso antes. A gente já passou por problemas com isso várias vezes, não porque a gente carrega muita bagagem, mas porque a gente descobria que, por exemplo, a única mala que a gente estava levando, a gente também ia ter que pagar e a gente só descobria isso, de repente, na hora que a gente estava embarcando. Hoje em dia, a gente naturalmente já sabe desse problema e a gente é muito mais ligado nisso, então quando está fazendo a compra da passagem, a gente já pesquisa sobre isso, já pensa como é que a gente tem que lidar com essa questão e a gente já trabalha esse assunto de forma apropriada. Mas esse é um cuidado que nós brasileiros, sobretudo, que não estamos às vezes tão habituados a isso, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso quando está viajando em voos regionais, seja dentro da Europa, seja dentro dos Estados Unidos. E agora eu vou contar para vocês o que especificamente aconteceu com a gente hoje em relação a esse problema. Hoje a gente vai viajar com uma companhia aérea chamada Asian Airlines. Quando a gente comprou essa passagem, eu observei que só poderia ser despachado um volume cada um, digamos assim, de graça. E se a gente quisesse despachar um outro volume, a gente teria então que pagar por fora. Normalmente, no Oriente, quando a gente estava viajando, a gente pegava aquela malinha, a bolsa, né, de casacos e levava dentro do avião junto com a mochila sem maiores problemas. Só que aqui eu já sei que eles provavelmente iriam me barrar, porque eles são chatos com relação a isso, então eles iriam olhar, você já tem uma mochila, você não pode carregar esse outro aí. Então eu nem tentei dessa vez. O que eu fiz simplesmente foi, eu decidi pagar um volume a mais para poder carregar esse outro volume separadamente de forma despachada sem problemas. Agora vem um detalhe importante. Na maioria das companhias aéreas, quando você tem que fazer esse tipo de pagamento pela bagagem que vai ser despachada, existe uma diferença de preço se você paga na hora que você está comprando a passagem, ou seja, se você paga pela web, no momento da compra da passagem, ou se você paga quando você está fazendo o check-in já no aeroporto. Nesse caso aqui, se eu pagasse pela web, eu pagaria 12 euros por essa bagagem. Se eu pagasse no aeroporto,
eu pagaria 20 euros. É uma diferença de 8 euros. 8 euros, se você multiplica isso por 3, a gente está falando aí de em torno de 24 reais de diferença. Então é uma diferença razoável, eu decidi então pagar pela web. Mas, quando eu fui fazer o check-in aqui, eles não conseguiram perceber que já estava pago essa terceira bagagem. E aí começou todo um rebuliço, sobre o qual eu falo agora para vocês. Em função de um erro no sistema, não estava aparecendo, para a pessoa que estava executando o nosso check-in, não estava aparecendo que a gente já tinha pago essa outra bagagem. Então a pessoa nos tratou como se a gente estivesse mentindo e não estivesse dizendo a verdade ali e estivesse simplesmente querendo despachar a bagagem sem pagar por ela. E a gente tentou mostrar, olha, a gente pagou por ela, e a gente mostrava e a pessoa não queria nem olhar. E eu estou levantando essa questão só para enfatizar uma diferença muito forte que a gente nota quando chega aqui, sobretudo vindo do Oriente, que é em relação ao tratamento que as pessoas dão para você quando elas estão te atendendo. Infelizmente, uma coisa que a gente notou muito forte é que o tratamento que a gente recebe no mundo ocidental, seja Europa, Estados Unidos, Brasil, enfim, é um tratamento muito ruim, tipicamente, comparado com o tratamento que a gente recebe no Oriente. No Oriente, enfim, nos países asiáticos, nos países China, Japão, Tailândia, onde quer que seja, quando as pessoas vão tratar com você e você tem dúvidas, e claro, todos os passageiros têm dúvidas, a gente não é especialista em como as coisas funcionam aqui, quando as pessoas têm dúvida, elas te atendem bem, elas te explicam, mas aqui na Europa, sobretudo, é um horror. As pessoas não querem sequer olhar nos seus olhos e discutir o assunto com você. Elas simplesmente assumem que você está fazendo alguma coisa errada e elas simplesmente não querem que você faça qualquer pergunta e elas querem simplesmente que você suma da frente delas. Isso acontece, obviamente, também no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em todo lugar. A gente observou que acontece, sobretudo, muito forte nesse mundo ocidental. Então, pra gente que está vindo, né, do Oriente, é sempre um choque ver isso, e é muito, muito, muito desagradável. O resumo da história que aconteceu hoje é que a gente tinha que ir num outro balcão para tentar descobrir o que aconteceu, perdeu um outro tempo e assim por diante. A gente foi, a gente discutiu, tudo mais. No final das contas, ficou provado que a gente já tinha pago, que estava tudo certo e eventualmente a gente conseguiu despachar a nossa bagagem. Mas aí eu acho que foi muito importante no que aconteceu hoje e no desfecho do que aconteceu hoje, foi muito importante a nossa atitude durante toda a conversa. E é sobre essa atitude que eu vou falar agora, que é uma atitude talvez um pouco diferente do que muitas vezes a gente nota com os brasileiros, sobretudo quando estão viajando por aí. E deixa eu falar um pouco para vocês sobre que atitude é essa. É muito comum a gente às vezes ouvir dizer que o brasileiro é um povo muito passivo, que não reclama de nada, que não briga pelas coisas, que não briga, né, com relação às questões políticas e assim por diante. E eu sempre fiquei me perguntando até que ponto isso era verdade. Mas passando agora um certo tempo fora do Brasil, infelizmente eu sou levado a crer que isso é verdade sim. Em outros países você vê que as pessoas brigam muito pelas coisas, enquanto no Brasil às vezes a gente aceita as coisas com mais ok, desculpa e tal, quando a gente na verdade estava certo. Por conta de ver como as pessoas agem nos outros países e brigar tanto pelas coisas, a gente quando está viajando a gente se tornou muito assim também. Então, embora sejam outras línguas, embora a gente muitas das vezes tenha que se comunicar em inglês e tudo mais, a gente adotou uma atitude sempre de, olha, se tem algum problema, a gente se impõe bastante agora, muito, muito mesmo. Então, assim, a gente não leva desaforo para casa, ninguém tira farofa com a gente briga mesmo muito pelas coisas, sobretudo quando a gente tem absoluta certeza que está certo, como foi o caso aqui. Então a gente às vezes olha e fala, é um europeu, ele está de cara feia, eu não vou brigar com ele. Isso não funciona mais com a gente não, nem um pouquinho. Então aqui com eles hoje, a gente brigou feio e tentou provar, mostrou e tudo mais. E quando foi num outro lugar lá, em que a pessoa chegou à conclusão de que não, que a gente tinha que pagar mesmo e tudo mais, a gente não só brigou, como ficou reclamando, resmungando, uma coisa horrorosa, vocês não fazem ideia. No final das contas, o que a pessoa eventualmente fez, embora não fosse necessariamente a responsabilidade dela, ela pegou o telefone, ligou para a companhia aérea, para o call center, fez o inferno, conversou em grego, até que ela finalmente descobriu que sim, houve um erro no sistema, a gente de fato tinha pago, estava tudo certo e não tinha por que a gente fazer um novo pagamento. E aí foi então que a gente conseguiu obter o número que a gente precisava para poder terminar o nosso check-in. Então foi graças a essa atitude de brigar pelas coisas, mesmo num outro idioma, mesmo num outro país, que a gente conseguiu resolver o nosso problema e não ter que pagar mais. Veja,
O problema não é o pagamento em si, não é uma diferença enorme, mas é o desaforo, sabe? Alguém erra aqui e eles são muitas vezes extremamente arrogantes, não se dão conta de que erraram, não querem olhar e assumem que você está errado. E a gente tem que chegar e se impor, e mostrar, e não é perder a razão, mas mostrar, provar e assim por diante, e brigar pelos nossos direitos, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, aqui, na Europa, onde for. E tem agora só um último detalhe que eu queria falar para vocês a respeito dessa história toda, que provavelmente vai, de repente, surpreender muita gente. Bom, antes de chegar aqui na Europa, a gente naturalmente viajou muito pela Ásia, e a gente também viajou por companhias aéreas de baixo custo na Ásia. E é com muita tristeza que a gente observa o cenário em que essa questão das companhias aéreas se transformou aqui na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo na América do Sul. Porque veja só, pega a China, por exemplo. A China, que é um lugar que muitas vezes os brasileiros acham que é um lugar horroroso, onde as pessoas são mal educadas e assim por diante. Enquanto na verdade é bem o contrário. Na China a gente é extremamente bem tratado, as pessoas foram sempre super simpáticas com a gente, tudo funcionou direitinho na hora que a gente fez todos os nossos check-ins, a gente fez vários voos lá. E o que é melhor, a companhia aérea que a gente voou quase sempre foi a China Eastern, que é uma companhia aérea de baixo custo na China. Tem um monte de companhia aérea de baixo custo lá e todas elas são muito boas. O detalhe dessa companhia aérea é que não apenas você pode despachar mais de uma bagagem, como você pode levar a sua mochila para dentro do avião e até mesmo outras bolsas sem maiores problemas, ninguém reclama de absolutamente nada. E mais, aqui na Europa, e isso também aconteceu no Brasil e tal, quando você pensa em companhia aérea de baixo custo, não tem comida, mal te servem uma água e assim por diante. Na China Eastern não é assim não, amiguinho. Você não só tem comida farta pra caramba, como depois que você comer pra caramba, você, claro, tem todas as bebidas que você quiser imaginar, e no final ainda te servem Häagen-Dazs. Olha que beleza! O que você vai imaginar? E a companhia aérea de baixo custo, passagem baratinha, isso é a China, meu amigo. Então você está achando que, porque a China... Não, não, não. Infelizmente a gente observou que aqui na Europa, nos Estados Unidos e infelizmente na América do Sul, doutor Isso, rola uma mesquinharia nojenta, nojenta, nojenta mesmo. Porque os caras conseguem lá fazer coisas de baixo custo, operando super bem, fazendo voo pra caramba, e aqui eles têm que fazer toda uma mesquinharia ao ponto de que, há um tempo atrás, eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas a Ryanair, por exemplo, ela queria cobrar das pessoas para ir no banheiro dentro do avião. Olha o nível que a coisa chegou. Eu acho que no final eles voltaram atrás porque já era demais. Mas é uma pena que tenha sido assim. E a gente hoje sabe que no resto do mundo, especialmente esse mundo oriental, dá para voar muito bem, muito baixo custo e com outro nível de qualidade de voo que você infelizmente não vê aqui. Isso é engraçado, né? Na Europa as pessoas são tão mais ricas, sabe, é um lugar tão mais afluente e infelizmente a atitude delas é tão pior. Muitas das vezes, e tão, assim, as pessoas trabalhando tão mais tristes do que a gente vê, por exemplo, no Oriente. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aí, conhecendo um pouco desse mundo. Para encerrar essa história da bagagem, deixa eu mostrar para vocês exatamente como é a nossa mala, que assim vocês vão ter uma ideia do tamanho real do que eu estou falando aqui. Então essa aqui é a mala com a qual a gente viaja. Essa, no caso, é a minha mala. Repara como ela é pequenininha, ela bate aqui no meu joelho. É só isso aqui e nada mais. Se virar, repara que ela é também pequenininha na largura. De fato, só para ter efeito de comparação, para você perceber como ela é pequena, eu vou mostrar para vocês a minha mochila. A mochila onde eu carrego o notebook, que é uma mochilazinha básica também, normal. A mochila está aqui. E repara que a altura das duas é a mesma. Portanto, é bem pequena. E isso aqui compõe toda a minha bagagem, no caso, digamos que hoje em dia, tudo aquilo que eu carrego na vida. Mas, como eu falei antes, como a gente foi para o Japão, na época de inverno, a gente precisou de uns casacos, então a gente teve que trazer mais uma bolsa, que é a bolsa da Discord, que gerou o problema hoje lá no aeroporto. Deixa eu mostrar para vocês. Essa bolsa aqui também não é enorme, mas estão aqui com os nossos casacos, e foi a bolsa que nos deu o tal problema lá no aeroporto. Isso, para falar a verdade, foi uma bolsa de praia que foi comprada na Tailândia que virou a bolsa de carregar os casacos. Mas tudo bem. Então isso aqui compõe tudo aquilo que a gente precisa aqui, eu no caso preciso levar, e a parte tem uma outra mala igual a essa aqui e uma mochila parecida com essa. Isso é o que a gente tem hoje em dia para carregar de um lado para o outro.